Olá, como vai você? É um prazer recebê-lo novamente aqui no canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes. E hoje vamos conversar um pouco sobre a mensagem do Espírito Albano do Couto. Essa mensagem está contida no livro Ceareiros de Volta, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E sempre que eu me deparo com uma obra psicografada, eu procuro entender um pouco a história daquele espírito comunicante. E Albano do Couto, ele foi um dos precursores no espiritismo do Brasil. Tanto que ele está citado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está dito que os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana que estava dispersa. Então, sempre quando a gente tem um grande projeto do mundo espiritual para a humanidade, a gente tem uma cadeia de espíritos que vem ali para dar amparo àquela missão. Veja-se o exemplo do que aconteceu com Francisco Cândido Xavier, veja-se, por exemplo, o que aconteceu com Francisco de Assis e até mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus discípulos e tantos outros que conviveram com ele e puderam testemunhar as suas obras. E Humberto de Campos diz que a espiritualidade conseguiu reunir aqueles espíritos que estavam encarnados, na Terra, estavam dispersos, mas que tinham ali aquele propósito comum de edificar a bandeira de Ismael, a bandeira do nosso Senhor Jesus, aqui no Brasil, especificamente através do Espiritismo. E Humberto de Campos ele diz que no templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. Esse templo aí era justamente o movimento espírita, na época, organizado em federação, que foi a Federação Espírita Brasileira. E aí ele cita Bezerra de Menezes, Saião, Bittencourt Sampaio, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. Então, é esse espírito que compôs esse colegiado de almas missionárias, para construção e solidificação do espiritismo no Brasil, que traz uma mensagem para a gente refletir um pouco hoje. E essa mensagem, ela está intitulada como Os Fantasmas da Mente. E Albano do Couto, ele diz que, pesquisando os arquivos espirituais, então veja bem que na espiritualidade, assim como na vida material, há registros de tudo que foi feito, ele diz que, pesquisando os arquivos espirituais, havia-se ali o objetivo de analisar como foi o trabalho de algumas almas que vieram em missão, em trabalho evangelizadora, e que de alguma forma sucumbiram nessas missões que tinham previamente sido concebidas no plano superior, mas sucumbiram quando estiveram na carne. Então ele diz que esses indivíduos, eles frequentemente falham em 3 aspectos da vida. Primeiramente, ele cita que aqueles espíritos que são dotados de autoridade costumam ser desafiados a não abusar desse poder. Depois ele fala também do aviltamento do sexo, ou seja, da banalização do sexo e não
da utilização desse instrumento como uma força divina de união, de amor e de procriação. E o terceiro, ele fala da paixão do dinheiro, pelo dinheiro, né? Paixão do dinheiro. Então, Albano do Couto, ele cita que há registros na espiritualidade de que esses três fatores, eles são determinantes para as quedas de muitos de nós, dos encarnados, sejam missionários, sejam espíritos em quaisquer das condições que se apresentem. E aí ele diz que, em relação ao abuso da autoridade, né, a gente vê, e a gente vê muito isso, por exemplo, na política, né, aquelas pessoas que estão ali ocupando algum cargo público, ou até não só na política, mas em outras esferas da administração pública, no judiciário, enfim, em estruturas de poder, né? Então são pessoas que elas têm muitas vezes uma missão, né? Uma missão, e muitas vezes até conseguem dar início a essa missão e fazem grandes feitos, realizam grandes feitos, como combate à fome, né? Propagação da igualdade entre as pessoas, liberdades, consagração de liberdades individuais, mas que em algum momento essas pessoas elas podem falhar, né, no exercício exacerbado desse poder, ou seja, no excesso efetivamente de poder. E Albano do Couto, ele diz que projetos da espiritualidade são verdadeiramente exterminados pelo desvario dessas inteligências que abusam do poder. Inteligências essas que costumam a endurecer sua personalidade, né? E a procrastinar a emancipação das coletividades, né? E do povo de uma forma geral. E é exatamente isso que acontece, né? Nós vemos pessoas que são grandes promessas, né? No cenário político, em todas as esferas, né, de governo, seja num pequeno município, no estado, na nação, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, que ascendem pelo esforço, pelo trabalho, mas que em algum momento, quando se deparam ali com aquela estrutura de poder, tende a cometer exageros, né? A se achar como a personalidade máxima a ser seguida e concentrar toda a decisão em si, sem olhar para as necessidades da coletividade e deixando essa coletividade presa aos seus desejos e também ao poder que está concentrado em suas mãos. Então esse é o primeiro ponto de queda citado por Albano do Couto em relação aos espíritos, e ele diz inclusive espíritas, né, espíritas que reencarnam no orbe. O segundo ponto que Albano do Couto destaca como motivo de queda é essa banalização do sexo, né? Ou mesmo esse desregramento afetivo. Então, nós vemos assim que a espiritualidade ela não deixa pontas soltas, né? E há verdadeiros projetos para cada um de nós que estamos aqui no orbe, de nos estruturarmos de alguma forma em sociedade e em família, muitas vezes constituindo matrimônio, filhos e tudo mais, mas é muito frequente a fuga das pessoas a esses compromissos sentimentais assumidos, não muitas vezes apenas aqui na Terra, né? Mas até mesmo previamente à reencarnação no plano espiritual. É muito frequente isso.
Isso gera uma verdadeira destruição de uniões, né, de lares, de famílias que tinham sido organizados e projetados esses reencarnados e pela espiritualidade, e consequentemente gera os riscos de destruição dos frutos desses lares, né? São filhos que acabam se desencaminhando, se desandando por ausência de um lar estruturado, por ausência de um pai, por ausência de uma mãe, que muitas vezes abandona ali o lar logo no início da vida das crianças. E são verdadeiras situações de muita dificuldade, né? Que põe em risco, inclusive, a missão dos próprios filhos no mundo. E basicamente, quando se rende a essas situações, né, de apego ao sexo, de desregramento afetivo, o que se instala em torno daquele que se põe em queda é uma situação realmente de vampirização, né? De vampirização. Os nossos irmãos desencarnados e encarnados também, que anseiam por esse tipo de comportamento, eles vão ali se acercar ali do indivíduo, né? E deixando ali ele em situações muito difíceis, né? Isso é uma situação do desregramento afetivo e do aviltamento do sexo, que se verifica inclusive no meio espírita e entre médiuns também, né? É o que nos diz aí Albano do Couto. E o terceiro ponto aqui de alerta de Albano do Couto são essas questões dos delírios da usura, né? O apego ao dinheiro, o apego ali às finanças, e pessoas que inicialmente são bem intencionadas, crescem ali através do trabalho, do esforço, mas que quando se deparam com alguma situação, muitas vezes de condução de recursos até que não são próprios, mas são de terceiros, e aí nós vemos isso tanto no poder público quanto na iniciativa privada também, né? Situações de apropriação indébita, ou seja, a gente pegar aquilo que não é nosso, né? E às vezes você pensa, essa pessoa está muito bem, está financeiramente bem, cria-se ali um cenário de fantasia, e quando você se depara com a realidade, é um escândalo, né? É uma operação policial, colocando aquela pessoa em exposição, e todas as consequências danosas dos seus atos vêm à tona, né? Então a gente tem também pessoas que estão ali até muitas vezes em serviços religiosos, né, que se adotam a religião como uma profissionalização, não em benefício da coletividade e do próximo, mas em benefício próprio, e que se deparam ali em algum momento com um contexto de exposição dos seus atos. E Albano do Couto, ele diz o seguinte, que os espíritos mentores, os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, ou como queiram denominar, eles permitem que o ceareiro do bem seja testado, de modo a lhe verificarem as forças para que se lhe dilatem encargos e ações. Então, o fato é que todos nós sempre estamos sendo testados. Estamos sendo testados em todas as frentes, inclusive dessas três frentes. Quando recebemos o poder, quando recebemos saúde e condições de ter uma vida ativa de sentimentos, né? E quando temos ali
a condição de fazer a gestão financeira de recursos, muitas vezes que não são nossos, mas que estão sob nossa responsabilidade. E estamos sendo testados, e aí Albano do Couto, ele diz que nós precisamos ter muita precaução, porque quando isso acontece, né, é comum que a espiritualidade, para evitar que os danos das nossas ações sejam maiores do que aqueles já consumados, é comum que a espiritualidade tenda a caminhar para a cessação daquela conduta, ou seja, a realidade ser revelada a todos, né? Impedindo inclusive que outras pessoas venham a sofrer maiores danos, e muitas vezes uma comunidade inteira, né? Um município inteiro, um país inteiro, uma empresa inteira, né? Uma organização religiosa inteira acabe pagando por tudo aquilo que foi objeto de desregramento da conduta do indivíduo, seja pelo abuso do poder, pelo abuso dos sentimentos, do sexo, ou pelo abuso também do dinheiro, tá? Então, Albano do Couto, ele diz para termos essas precauções em nosso dia a dia, né? Porque essas três frentes que eu expus aqui para vocês hoje são perigosos fantasmas das nossas mentes. Elas podem vir, podem se apresentar, né? E nós temos que ter muito cuidado para não cairmos nessas tentações mentais, né? Sob pena de corrermos o risco em algum momento, ou melhor, sob pena de obrigatoriamente em algum momento termos que resgatar a responsabilidade pela nossa conduta, né? E nos depararmos com uma verdadeira perda de oportunidade da encarnação, né? Nos encontrando aí isolados, né? Na sarjeta das sombras e nos despenhadeiros da inutilidade. Então fica, meus amigos, aí a advertência desse nosso irmão que foi da vanguarda cristã espírita do Brasil, nessa mensagem muito significativa trazida pelas mãos de Chico e Valdo. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e que Jesus o abençoe.